Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que está transformando a educação no Brasil e que parte de uma pergunta bem simples, mas super poderosa. E se a escola não tivesse paredes? E para começar a entender isso, olha só essa citação do Rabindranath Tagore. Ela é a metáfora perfeita, né? O pássaro manso na gaiola e o pássaro livre na floresta. É exatamente esse o contraste que a gente vai discutir. De um lado, o aprendizado confinado e do outro, a liberdade total de explorar. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender o problema. E essa primeira parte, um pássaro na gaiola, é sobre isso. A gaiola, nesse caso, é uma metáfora, claro. Ela representa as quatro paredes da sala de aula tradicional. É exatamente isso que essa filosofia quer quebrar. E o nome desse conceito é genial: desemparedamento da escola. É bem literal mesmo, sabe? A ideia é tirar as paredes, levar o aprendizado para fora da sala de aula, levar para a natureza, para a comunidade, é quebrar as barreiras, não só as físicas, mas as metafóricas também. Ok, então já entendemos o problema. Mas qual é a filosofia por trás dessa solução? O que sustenta essa ideia de desemparelhamento? É isso que a gente vai ver agora nesse espaço entre as coisas. E aqui a gente chega numa ideia central do pesquisador Gandhi Piorsky. Ele diz que o aprendizado de verdade acontece no que ele chama de espaço sensível. E o que é isso? É o espaço entre a criança e o mundo. Ou seja, o ambiente não é só um fundo, um cenário. Ele é um parceiro, um participante ativo na educação. E essa outra frase do Piorsky nossa, é perfeita para ilustrar um ponto fundamental. Ele fala: a criança sabe dilatar o tempo e nós só sabemos comprimi-lo. Pensa bem nisso. É um contraste gritante entre o ritmo natural da criança, que explora sem pressa, e a nossa agenda de adulto toda cronometrada e apressada, né? Olha essa imagem. Ela mostra exatamente o que a gente está falando. Esse conceito de espaço sensível, que parece abstrato, aqui ele vira algo real, tangível. É aí, com a mão na lama, sentindo as texturas, que a criança explora e aprende com o corpo inteiro, sabe? Não só com a cabeça. Tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como isso funciona de verdade? Bom, é por isso que a gente vai olhar agora para um caso real, um exemplo incrível: a cidade de Jundiaí, em São Paulo. Essa linha do tempo aqui mostra que a transformação de Jundiaí não aconteceu do dia para a noite. Foi um projeto muito bem planejado, sistêmico. Olha só, começou lá em 2017 com parcerias importantes. Em 2018, já criaram um comitê das crianças e daí para frente foi só crescendo, até chegar na abertura do Parque Mundo das Crianças e a cidade se tornar uma referência no assunto. E aqui está o pulo do gato. Isso não foi só um projeto da Secretaria de Educação. A prefeitura inteira abraçou a causa. As crianças viraram prioridade em todos os setores, do planejamento urbano até a saúde. A política para a infância foi integrada em toda a gestão da cidade. Isso faz toda a diferença. E um dos principais pilares que tornou tudo isso realidade é o programa Escola Inovadora. É por meio dele que aquela metodologia do desemparedamento foi colocada em prática, sempre com o foco em dar protagonismo para os estudantes e pensar no aprendizado de uma forma completa, integral. Beleza. E na prática, no dia a dia, como isso se parece? Quais foram os resultados de verdade dessa iniciativa de desemparedar a escola em Jundiaí? Essa comparação aqui deixa a mudança de mentalidade bem clara, né? De um lado, a escola com muros, aprendizado confinado, horários super rígidos, o professor no centro de tudo. Do outro lado, a escola sem muros. O aprendizado se expande, a natureza vira sala de aula, o tempo é para brincar de verdade e a descoberta é guiada pela própria criança. É uma virada de chave completa. E essas fotos, elas capturam a alma da coisa. A educação vira uma mistura de brincadeira, curiosidade, de experiência com os sentidos. A gente para de pensar que ou se brinca ou se aprende. A gente entende que a brincadeira é um jeito super poderoso de aprender. E olha que legal, isso mostra como até as atividades que a gente considera mais acadêmicas podem ser totalmente reinventadas lá fora. Ler um livro, fazer um trabalho em grupo debaixo de uma árvore, não é só uma mudança de cenário, né? Isso faz com que o aprendizado tenha muito mais sentido, mais conexão com o mundo de verdade. E um dos resultados mais visíveis disso tudo é o Mundo das Crianças. É um parque público gigantesco que foi construído porque as próprias crianças pediram lá no comitê delas. Tem de tudo: paredes de escalada, fonte de água interativas, trilhas. É, na prática, uma verdadeira escola a céu aberto pensada com elas e para elas.
Então, saindo um pouco de Jundiaí, vamos dar um passo para trás e pensar nas implicações maiores desse modelo. O que tudo isso significa? Porque a história de Jundiaí não é só um caso legal e inspirador, sabe? Ela é quase um manual, um modelo de como a educação, a comunidade e até o planejamento da cidade podem trabalhar juntos para o bem de todo mundo. Mostra que é totalmente possível a gente repensar as nossas cidades a partir do olhar das crianças. E a gente termina voltando para aquela pergunta lá do começo, a pergunta central de tudo isso. E se a escola não tivesse paredes? O que isso mudaria no jeito de aprender, na infância e até no jeito que a gente constrói nossas cidades, nossas comunidades? Jundiaí começou a dar uma resposta. E essa é uma pergunta que talvez todos nós devêssemos começar a fazer.